é profético, essa pessoa junto com você é o corpo de Cristo aqui na terra, está entendendo? Então quando você sai da sua casa, ou até mesmo para ir num culto, ou para participar de um clã, nada mais, nada menos que você está indo o quê? Ser igreja, se conectar com outra pessoa. Por isso que é importante você não dar sozinho. Por isso que é importante momentos como esse, como culto, como clã, sabe? Porque você está se conectando com o corpo de Cristo. Então, querido e querida, eu não consigo entender que quando eu estou conectado com o corpo de Cristo, é um mero acaso. Porque quebra a lógica, não quebra? Quebra a lógica você pensar que essa pessoa que está sentada do seu lado, que você nunca viu antes, essa pessoa contigo forma algo. Já parou para pensar nisso? Essa pessoa que está na sua frente, que você não faz ideia de quem seja, contigo, vocês formam algo que é a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso deixa eu falar algo a você essa noite. Um culto é um momento aonde você, como corpo de Cristo, você pode atrair o céu para a terra, e você antecipar aquilo que você vai viver uma eternidade com o seu irmão que está ao seu lado, aqui na terra. Amém, igreja? Por isso, crie muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Crie muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e Ele pode fazer na sua vida, quando você está reunido, cultuando a Ele, você está atraindo a atenção dEle, é poderoso. Agora, meus irmãos, veja só, num tempo, onde muito se fala em chaves, em códigos, né? Não, eu vou te dar uma chave, não, vou dar uma chave para a sua vida, vou dar um código para a sua vida, para os seus dias, e um tempo que muito se usa destas palavras para atribuir a conselhos. Nessa noite, eu quero dar algo que, se eu poderia chamar, eu daria a seguinte nomenclatura, eu falaria que é a chave das chaves, que é o código dos códigos. Amém? É aquilo que precisa balizar a sua vida, é aquilo que precisa nortear a sua vida aqui nessa terra. Eu quero falar sobre algo que é primordial para alguém que entende aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero falar sobre relacionamento. Repita comigo, relacionamento. O relacionamento é extremamente importante para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser relacional. Eu e você somos seres relacionais. Por quê? Porque Deus cria o homem, lá em Gênesis no capítulo 2, no verso 7, você vai ver que Deus, Ele cria o homem. E Ele cria o homem, e todo final do dia, o que acontecia, igreja? Deus ia se relacionar com o homem. Então Deus criou o ser humano para relacionamento. Repita comigo, para relacionamento. O ser humano, ele foi criado para relacionamento. Agora perceba que Deus, Ele criou o homem completo. O pecado fez o homem se transformar em um ser incompleto, porque através do pecado, aquilo que antes era comum, onde todo dia Deus ia falar com Adão, agora já não é mais comum. Então, se antes eu fui criado para me relacionar com Deus, o pecado, ele me afasta de uma vida de relacionamento com Deus. É tão importante você entender que você, ser humano, é um ser relacional, porque o fato de faltar relacionamento na sua vida dá problema. Dá problema. Nós atendemos pessoas que, através do isolamento da pandemia, estão com sérios problemas. Pessoas que a vida inteira foram ativas, talvez você conheça alguém. Pessoas que a vida inteira foram pessoas relacionais, tinha a casa sempre cheia, uma vida sempre ativa. Agora a pandemia fez com que essa pessoa ficasse isolada, está com problema, está tendo que tratar. Por quê? Porque se isolou, problema. Ah, pastor, mas não foi por ela, tá? Mas ela ficou isolada, não vamos entrar nesse mérito. Talvez você já tenha escutado a história de alguém que se separou de um casamento frustrado e que falou a seguinte frase: nunca mais eu irei casar. Quem já escutou isso?
E passado um tempo, a pessoa está lá casando. Aí você fala assim, mas falou que nunca mais ia casar, mas por que está casando? Sabe por quê? Porque o ser humano é relacional. Nós precisamos nos relacionar. Ah, pastor, eu sei viver sozinho. Está com problema. Está com problema. Não, pastor, mas eu me viro sozinho. Está com problema. Vou te dizer, você está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se você insiste em viver a vida sozinho. Ponto. Agora, querido e querida, veja que interessante. Porque se eu sou um ser humano relacional com Deus, Deus me criou de uma forma completa, e isso é tão importante, por quê? Porque você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Porque enquanto eu não tenho uma vida com Deus reestabelecida, eu tenho um vazio dentro de mim impreenchível. É tão importante você entender isso, porque aquilo que você foi criado para fazer, enquanto você não volta à sua forma original de reestabelecer o seu relacionamento com Deus, você correu atrás de tudo e de todos e nunca foi preenchido, nunca deu certo, nunca deu conta. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano que só é preenchido pelo vazio original, que é Deus. É ser humano, é um ser relacional. Existe algo na nossa genética, existe algo no nosso DNA, na nossa vida, que nos predispõe a termos um relacionamento com Deus. Acontece que enquanto eu não entendo isso, eu corro atrás de tudo e de todos e nada preenche, nenhum relacionamento preenche, nenhum vício preenche, nenhuma viagem preenche, nenhum presente preenche, porque existe algo que é só Deus que vai preencher. É só Ele. Por isso que a partir do momento que você aceita Jesus, por isso que a partir do momento que você dá liberdade para o Espírito Santo na sua vida, você passa a ver coisas que antes você não via, você passa a ter uma paz que antes você não tinha, porque é uma paz que procede de todo entendimento. Por isso que você passa a acelerar coisas na sua vida de uma forma extraordinária. Por isso que você passa a deixar de fazer coisas sem ninguém te falar, mas por uma incomodação interna, porque você passa a estar alinhada com o plano original. E é poderoso isso, porque quando eu estou alinhado com aquele que criou o mundo inteiro, eu falei semana passada, eu tenho formação privilegiada. Amém ou não amém, igreja? Agora, o relacionamento ele é tão importante, que os discípulos, de tantas coisas que poderiam ter pedido, imagine você caminhando com Jesus, imagine você que está em casa, você tendo a oportunidade de ser um dos discípulos, um dos 12 discípulos naquela época. Imagina, você tendo essa oportunidade. Antes tinha um Jesus externo, agora nós temos um interno, a oportunidade é até melhor hoje. Mas vamos lá, vamos entrar no contexto da época. Imagine quanta coisa poderia ter sido pedido. Quantas fórmulas eu poderia ter pedido para Jesus. Falei assim, mas Jesus, como é que eu faço para lidar com isso? Ontem estávamos jantando com o profeta Rony Oliveira, e estávamos pedindo algumas coisas. Mas cara, como é que você lê a Bíblia? Como é que é os negócios assim, sabe? Pedindo coisa. De tantas coisas que os discípulos poderiam ter pedido, como por exemplo, poderiam ter pedido para Jesus, olha Jesus, como é que é esse negócio de cura? Como é que faz quando chega um cego aí? Qual que é o protocolo? Poderiam ter pedido para Jesus, qual que é o protocolo, qual que é a fórmula para a multiplicação dos pães? Como fazer água se transformar em vinho? Poderiam ter pedido coisas assim para Jesus, você concorda comigo, igreja? Coisas assim, olha, mais atrativas diante dos olhos. Agora, de todas essas possibilidades que eles poderiam ter pedido para Jesus, eles pedem para Ele como que deveriam orar. Sabe por quê? Porque a oração é a chave para o relacionamento com Deus. Repita comigo, a oração é a chave para o relacionamento com Deus. Então, de tanta coisa que poderia ter sido pedido, eles pedem o seguinte, olha, não adianta eu pedir aquilo lá, eu quero pedir o que liga a fonte. Eu quero pedir o que eu faço escutar Deus. É isso que eu quero pedir. O interessante é a resposta de Jesus, Mateus no capítulo 6, no verso 9. Jesus fala assim para eles, olha, quando vocês forem orar, peçam, falem assim, Pai
Nosso. Agora, a oração do Pai Nosso não é para que eu pegue ela e eu fique olhando para uma parede, e assim como o judeu, você vai lá no Muro das Lamentações em Israel, amém? Você vai ver lá judeu que fica se mexendo lá assim, ó, fazendo as rezas deles lá. Estava eu e o pastor Lucas lá uma vez em Israel, nós estávamos no Muro das Lamentações, estávamos nós dois lá, orando em línguas, se mexendo lá dos caras lá. Histórias da vida. Mas, gente, o Pai Nosso não é para que você pegue e fique repetindo. Porque imagina, se toda vez que o teu filho for pedir um copo de leite, ele chegue com o mesmo protocolo. Excelentíssimo senhor meu pai, por favor, o senhor pode me dar um copo de leite? Olha, essa Betina faz isso na terceira pedida, eu falo, não vai, só de raiva. Não vai, está provocando. Agora, você está entendendo que quando Jesus fala isso para os discípulos, ele está falando o seguinte, olha, o seu relacionamento com Deus, um Deus todo-poderoso, você deve buscar esse Deus todo-poderoso, você deve se relacionar-se com esse Deus extraordinário, Criador de todo esse mundo, mas não de uma forma de acordo com aquilo que Ele pode te dar, mas de acordo com aquilo que Ele é, porque Ele é o seu Pai. O que Jesus está falando, meus irmãos, para que eu e você possamos entender essa noite, é que uma vida de relacionamento com Deus, não é uma vida de relacionamento com Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Então eu não busco mais a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu busco a Deus por aquilo que Ele é. Você quer um exemplo? A Betina, ela não me procura porque eu sou pastor, ela não me procura porque eu sou empresário, ela não me procura porque eu sou mentor, ela não me procura porque eu sou discipulador, porque eu sou líder, porque eu sei falar, ela me procura porque eu sou pai. De quebra, ela recebe coisas que só filho recebe. Você está entendendo que quando você começa a procurar Deus como pai, você vai receber aquilo que só filho pode receber? Você está entendendo que quando você virar a chave na sua cabeça de eu buscar a Deus, eu ter um relacionamento com Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é, eu viro um conceito na minha vida, que eu não estou buscando alguém por interesse, mas porque eu tenho prazer em estar com Ele. E tudo muda, porque como filho eu tenho herança de filho, como filho eu tenho o privilégio de filho, como filho, eu acesso coisas que só filho acessam. Essa noite você vai virar uma chave na sua vida, de entender que a sua vida com Deus, não é por aquilo que Deus pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Agora, o poder disso, gente, é que quando eu busco a Deus por aquilo que Ele é, Ele luta as minhas guerras. Quando eu busco a Deus por aquilo que Ele é, meu Pai, Ele me pega pela mão e fala assim, você está com dificuldade, nós vamos junto agora. Está com problema? Nós vamos junto agora. Está precisando de transformação? Nós vamos junto agora. Deus, Ele te pega pela mão, como um pai que pega o seu filho. Ele luta as suas guerras junto contigo. Agora entenda que Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele está à procura de filhos, né, com o coração disponível para que Ele seja Pai. Essa noite você inicia um ciclo de você buscar a Deus de uma forma relacional, mas não como alguém que busca os seus próprios interesses, mas como alguém que entende que em Deus você é completo. Em Deus você é completo. Sabe, eu já conversei com pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Pai. Eu já conheci pessoas que conheceram o Pai, mas assim, fazem muitos anos que o Pai sumiu. Sabe, essa pessoa, todas elas vivem a vida de uma forma diferente. Elas vivem a vida da seguinte forma: fala assim, nossa, e se meu pai aparecer agora, como é que vai ser? Como é que seria se eu tivesse o meu pai aqui lá atrás? Uma coisa é você rejeitar, outra coisa é você não ter tido a possibilidade. Deixa eu falar algo a você, igreja. A partir de hoje, assuma a paternidade de Deus na sua vida. Assuma a condição de filho de Deus.
Assuma a condição de você entender aquilo que Deus ele tem para a sua vida e aquilo que Deus ele pode fazer na sua vida. Eu estou aqui para lançar essa palavra, que a partir de hoje um novo ciclo se inicia, um ciclo de você entender que você tem acesso a um Deus todo-poderoso para uma vida de relacionamento com Ele. Amém? Olha, outro ponto importante sobre relacionamento é que através do relacionamento, o que estava morto torna a viver. Amém? Eu escutei um ou outro amém. O que estava morto torna a viver. Como é que isso funciona, pastor? Ezequiel 37. Ezequiel, ele é levado a um vale de ossos secos. Agora, olha que interessante, porque ele chega no vale de ossos secos e ele se depara com algo que é um monte de ossos, de cadáveres, de pessoas ali sem vida. Agora, diante dos olhos de Ezequiel, não poderia tornar viver. Por quê? Porque Ezequiel, ser humano, não podia fazer. Ezequiel, ser humano, era uma pessoa limitada. Ezequiel, ser humano, era uma pessoa que diante dos olhos estava vendo o quê? Estava vendo morte. Talvez assim na sua vida. Talvez existem áreas na sua vida que você como ser humano, você olha assim, não tem mais esperança. Não tem mais como, não vai dar certo, está fechado, está morto, é cadáver. Agora, um homem que tem um relacionamento com Deus, anda de acordo com aquilo que você sabe do Deus que você se relaciona. Porque Ezequiel, ele está diante do vale de ossos secos, levado por um anjo do Senhor, e Deus ele faz uma pergunta a ele, pode esses ossos tornarem a viver? Ezequiel, que não é bobo nem nada, ele fala assim, Senhor, tu sabes. Ele está falando o seguinte, olha, por mim não dá, mas pelo Senhor eu sei que esses ossos podem tornar a viver. Deixa eu falar algo a você, querido e querida, através do seu relacionamento com Deus, aquilo que estava morto na sua vida passa a tornar a ter vida, aquilo que estava desacreditado na sua vida passa a ter credibilidade novamente, aquilo que você já tinha abandonado, através daquilo que Deus te comissiona para fazer, torna a viver. Diante dos olhos humanos, um vale de ossos secos. Através do comando de um Deus poderoso, um exército se levanta. O que está seco na sua vida, que através de um comando da parte de Deus pode tornar a viver essa noite? Talvez são seus sonhos, talvez são projetos, talvez são ideias. Talvez você entrou num novo ano, mas você fala assim, mas o que adianta? Que muda? Não muda nada, um novo ano. Como é frustrante falar com alguém que não tem perspectiva. Como é frustrante falar com alguém que não tem expectativa acerca de algo. Talvez você entrou assim. Talvez você entrou por aquela porta, se olhando para situações da sua vida, falando que não tem mais como a minha família, não tem mais como a minha vida, não tem mais como meus sonhos, meus projetos. Agora, diante dos seus olhos, de fato, não tem mais como. Agora, diante de um Deus que é todo poderoso, aquilo que para você não tem mais esperança, Ele quebra a lógica. Aquilo que para você não há mais a possibilidade, aquilo que para você é um vale de ossos secos, para Ele é um exército que pode se levantar. Aquilo que para você tem feito você perder o sono, para Deus é a oportunidade do milagre. Aquilo que para você tem feito você cair em ambientes de aflição e frustração, para Deus é a porta de entrada, para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Agora entenda, entrega para Ele. Você está entendendo que o relacionamento faz eu confiar? Que apesar de eu olhar e não ter possibilidades, eu sei que aquele que está comigo vai na frente e as coisas acontecem. É isso que uma vida de relacionamento faz. É isso que uma vida de relacionamento com Deus gera. Você vai passar a ser estranho a partir de hoje. Amém? Tem uma pessoa que pegou. Como assim, Lucas, estranho? É porque você vai ver coisas na sua vida que não é normal. Você vai fechar contratos na sua vida que não é normal. Você vai pisar em lugares que não é normal. Você vai ver coisas acelerarem na sua vida que não é normal. Você vai entrar num nível de relacionamento com Deus, de uma sede, de uma fome por Deus, que não é normal. Não é normal. Você vai causar espanto às pessoas que estão normal. O que Deus, você saiu de casa de uma forma e está entrando de outra? Pois é, que eu não sou mais normal.
É porque eu entendi o Deus que eu me relaciono. Eu não sou mais normal. Não, mas peraí, ontem você saiu daqui e você estava angustiado, agoniado. O que está acontecendo essa noite? O que aconteceu? É que eu entendi que Deus é aquele que me pega pela mão, e as minhas angústias, as minhas aflições são a porta de entrada para o milagre dele na minha vida. É isso que acontece quando você entende o Deus que você segue. Amém? Outra coisa interessante é que o relacionamento, ele precisa ter entrega. Um relacionamento precisa ter entrega. E os casados sabem falar muito bem sobre isso. Amém? Você tem que casar para fazer outra pessoa feliz. Mas olha que interessante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Uma vida de relacionamento com Deus faz eu entender que não é a minha vontade, mas é a vontade dele para mim aqui na terra. Uma vida de relacionamento com Deus faz eu entender que eu preciso perder, eu preciso deixar para trás as minhas vontades, eu preciso deixar para trás as minhas convicções, eu preciso, Lucas, deixar para trás as minhas verdades, o meu ego, para que Ele cresça através de mim, para que eu diminua e o Senhor cresça. Lucas, eu preciso entender como ser humano, que aquilo que eu tenho como convicção, eu preciso deixar de lado, e a maior das convicções precisa ser a palavra de Deus na minha vida. Eu preciso entregar, eu preciso abrir mão. Sabe por quê? Muitas vezes, aquilo que está seco na sua vida ainda não tornou a viver. Não é porque você não sabe que Deus pode tornar a viver, mas é porque você tem insistido em não entregar aquilo que tem atrapalhado o fluir dele na sua vida. Aquilo que você tem insistido em guardar e falar assim, não, isso aqui o Senhor está no controle, mas olha, Senhor, eu domino isso aqui também. Sabe, não, peraí, Senhor, isso aqui eu entreguei, mas olha, se precisar de opinião, eu estou aqui. Se precisar de dica, pode me chamar, Senhor, que eu estou aqui. Em 2022, você entra numa nova estação na sua vida. A estação de você entregar tudo aquilo que tem afastado você de ver o sobrenatural da parte do Senhor na sua vida. Você entrega tudo aquilo que pode afastar o fluir de Deus na sua vida. A partir de hoje, você não vive dias normais, você vive dias intencionais. Você está preparado para isso? Viva dias intencionais, de buscar aquilo que o céu está falando a seu respeito, de buscar aquilo que o céu já liberou a seu respeito, porque aquele que escreveu, ele é o seu Pai. Aquele que escreveu é aquele que do vale de ossos secos ele transforma em pessoas vivas. Ele pega aquilo que não tinha mais probabilidade de um milagre e ele faz um milagre. Agora, olhe para você e veja aquilo que em você está impedindo o fluir daquilo que Deus já liberou a seu respeito. Eu quero orar por pessoas que em 2022 serão pessoas de coragem, serão pessoas de ousadia, serão pessoas que resolverão ter uma intimidade com o céu de uma forma diferente. Serão pessoas que aonde entrarão, não vão entrar sozinha, mas vão carregar a presença do Senhor. Eu quero orar por pessoas que possivelmente amanhã você entre num ambiente que tem pessoas que estão mortas, vivas, mas através daquilo que você carrega, essa pessoa torna a viver, através de uma palavra que você abre a boca, através de uma mensagem que você fala, através de uma oração, através de um cuidado. Sabe por quê? Porque você é levado a lugares para ser resposta.